Olá, hoje nós vamos falar das diferenças entre os verbos make e do. Apesar desses dois verbos serem traduzidos da mesma forma, neste caso os dois são traduzidos como fazer, os mesmos são usados em contextos diferentes. Então, por essa razão, é necessário compreender exatamente em que contexto os dois são usados. Os mesmos são comumente usados no dia a dia, então não tem como saltar esses dois verbos. Vamos começar pelo make. O make é geralmente usado quando nós queremos descrever a ação de criar algo ou produzir algo. Quando me refiro a algo, me refiro a bens materiais, bem como a certas coisas. Para além de bens materiais, certos produtos que nós podemos obter por meio da ação, criação de uma certa coisa que seja produto, ou seja, que seja algo tangível, que seja algo que nós podemos tocar neste caso, ou que seja algo que nós não podemos tocar. Vejamos alguns exemplos. Make a cake, fazer um bolo. Bolo, neste caso, é um bem que nós podemos tocar. Make a plan, neste caso, fazer um plano. Neste caso estamos a falar de fazer algo que não é tangível, ou seja, algo que nós não podemos tocar. Então, o make é usado para bens que nós podemos criar e podemos tocar, e bens que nós podemos criar, mas que não podemos tocar. Outro exemplo que temos, make a car, criar um carro ou fazer um carro. O outro caso no qual nós podemos usar o make é para expressar a ideia de causar ou obrigar algo a acontecer. Ora, vejamos. Make someone sad. Neste caso, fazer alguém ficar triste. Outro exemplo que temos, make it rain. Fazer chover. Outro exemplo que temos, make a noise. Fazer barulho. Neste caso, estamos a falar de casos onde o make está a ser usado para causar um certo resultado. Neste caso, obrigar um certo resultado a acontecer. Para além dos exemplos anteriormente mencionados, o make é usado também para indicar o resultado de uma transformação ou mudança de estado. Ora, vejamos. Make a mess. Fazer bagunça. Então, fazer bagunça vem de um processo. Por isso que neste caso nós usamos o make. Outro exemplo que temos é make progress. Fazer progresso nesse caso, que também tem a ver com uma transformação neste caso, de uma pessoa neste caso, que faz um certo progresso, sai de um ponto e vai para outro ponto. Outro caso que nós temos é make a difference, que é traduzido como fazer diferença. Agora vamos prosseguir para o do. Geralmente, quando nós usamos o do para nos referir a atividades em geral, tarefas de forma específica, diferente do make, que é usado para se referir à criação de alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos. Let's do the homework. Vamos lá fazer o trabalho de casa. Neste caso, a se referir a uma atividade. Neste caso, a atividade de fazer os trabalhos de casa. Do the dishes, que é traduzido como lavar a louça. Neste caso, está a se referir a uma atividade, neste caso, lavar a louça. Então, para dizer lavar a louça em inglês, para falar dessa atividade de lavar a louça, nós usamos o do, porque é uma atividade. Estaria errado usar o make. O make não é usado para atividades, neste caso.
Outro exemplo que temos é do exercises, fazer exercícios, neste caso, exercícios físicos. Neste caso, exercícios físicos é uma atividade. Para uma atividade nós usamos o do. O do também é usado para indicar a realização de um trabalho ou uma ocupação, ou também uma profissão. Vejamos alguns exemplos. Do business, fazer negócios. Do a job, fazer um trabalho. De forma resumida, o make ele é usado quando nós queremos falar da criação de uma certa coisa ou a produção de uma certa coisa, que pode ser uma coisa tangível ou não tangível, ou seja, algo que nós podemos tocar ou algo que nós não podemos tocar. E também é usado para causar uma certa ação ou indicar um certo resultado de uma transformação. Agora, quando se refere ao do, o do ele é geralmente usado para se referir a atividades, neste caso tarefas, trabalhos em geral. É tudo por hoje, espero que a aula tenha sido produtiva e peço que apresentem as vossas dúvidas, os vossos comentários, hoje estarei apto a responder.